Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje eu vou reagir a pessoas esculhambando clássicos de que eu gosto para um caramba. Então, vai ser tiro, porrada e bomba, vai ser análise, vai ser críticas imparciais das críticas parciais de livros que são clássicos da literatura, tá bom? Então, antes de começarmos, eu quero convidar você a se inscrever na minha lista de e-mails. São e-mails quase diários que eu falei nas últimas 2 semanas, mas que eu vou voltar agora, analisando grandes obras da literatura mundial, mas também de vez em quando falando sobre leitura em geral, sobre escrita, sobre a vida pessoal e outras cositas más. Então, é de graça, não tem por que você não se inscrever e é mais conteúdo ainda para que você fique duplamente feliz com o conteúdo do Raul, tá bom? Link aqui embaixo, além da lista, você vai encontrar também outras coisas, né? Produtos e coisas que podem interessar a você, que, como eu, é um amante da leitura, especialmente da literatura clássica, tá? Voltando então aqui ao vídeo. Eu fui ao Scoob e à Amazon caçar críticas negativas a livros clássicos dos quais eu gosto, tá bom? Então eu não vou reagir aqui a críticas a livros clássicos dos quais eu não que não tenham me causado nada. Então eu vou reagir a críticas que são um pouco pessoais nesse caso, porque os livros que eles criticam são livros que para mim foram muito importantes e muito maravilhosos. Então, como eu sei que vocês gostam de paixão, né? Inclusive por isso que eu coloquei a luz vermelha aqui, que indica paixão, violência, um pouco de alarme também. Vamos, sem mais delongas, ler as críticas e reagir a elas. Vamos começar então aqui com uma crítica que é relativamente longa e ela tem algo de sensata, mas tem um erro fundamental ali que eu preciso comentar, beleza? Então eu vou compartilhar a tela aqui, que é mais fácil. Eu não vou ler a crítica inteira porque ela é muito longa, certo? E você pode ler em sua casa. Pause aí o vídeo e leia a crítica inteira. Eu vou me focar em uma parte específica aqui, duas na verdade, tá? E responder essas duas partes daqui. Então, de novo, pause aqui o vídeo agora, leia a crítica inteira e depois volte para que eu possa comentá-la por par. Beleza? Pronto? 1, 2, 3. Vamos lá. No terceiro parágrafo aqui, no segundo, na verdade, ele diz que não é porque o livro é importante, não é porque o livro tem importância histórica que ele é prazeroso, divertido de ler ou apresente uma ideia nova para ele, certo? Depois ele diz lá no final, para resumir o ponto dele com uma analogia, que não faria sentido você usar um computador velho de 95 com um sistema DOS usando disquete, enquanto hoje em dia você poderia simplesmente sacar um smartphone do seu bolso e usar 1001 funções que não existiam no computador. Não faz sentido você ficar preso ao que é velho, se o novo está aqui diante dos seus olhos. E o novo é necessariamente melhor que o antigo, tá bom? Esse é o ponto. Tanto o Crime e Castigo quanto o computador DOS possuem seu inegável valor histórico, mas hoje talvez não tenham mais nada a agregar para pessoas comuns, como eu, que só querem se divertir ou aprender alguma coisa nova. Então vamos lá. Alguns problemas. Primeiro problema, se você pega Crime e Castigo para se divertir, você já começou errado, tá? Diversão, nesse sentido de eu quero me entreter, eu quero pegar um livro que seja um page turner, me leve adiante, força, trama, que me leve adiante a força de um mistério que eu quero ver solucionado no final. Se você quer pegar um livro para se divertir e que tem algo de criminoso no meio, não adianta você pegar Crime e Castigo. Você está pegando o livro errado. Você deveria pegar um livro de gênero, um thriller, um livro de suspense criminoso, um livro de detetive tradicional, Agatha Christie, Sherlock Holmes, tá? Ou então, talvez, um livro do Maigret, certo? Ou um livro atual que seja criminoso, né? Que tenha como fundamento um crime, um mistério a ser solucionado, mas cuja ideia seja entreter o leitor especialmente, e unicamente às vezes. Quando você pega um livro como Crime e Castigo, o autor não queria apenas entreter o leitor, ele queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele queria, sim, que o leitor continuasse lendo, essa era a ideia do Dostoiévski, e de alguma forma a crítica faz sentido, porque quando Dostoiévski escreveu Crime e Castigo, o livro foi uma sensação também pela forma de contar a história. Então, no sentido de o livro não ser tecnicamente tão inovador hoje como era na época, parte da crítica meio que faz sentido de fato. Depois de Crime e Castigo, houve muitos livros, houve muitos movimentos, houve modernismo, houve uma quebra e requebra, e reconstrução e desconstrução de técnicas narrativas a ponto de você encontrar livros hoje em dia que sejam quase incompreensíveis do ponto de vista narrativo. Então,
Para alguém de hoje em dia, Crime e Castigo é um livro convencional do ponto de vista narrativo, se a pessoa estiver acostumada a ler literatura experimental. Se ela só ler literatura comercial, ainda vai ser um livro bastante estranho para ela. Parêntese aqui, tá bom? Porém, Crime e Castigo não foi um livro escrito necessariamente para divertir o leitor. Foi um livro escrito para que o leitor, sim, queira ler e continue lendo, mas que ele aprenda muitas coisas e que ele encontre dilemas humanos, dramáticos em primeiro lugar, e filosóficos em segundo lugar, que não foram superados de forma nenhuma. O que me leva ao segundo ponto, e ao segundo problema da crítica, essa analogia. Literatura não é tecnologia, tá? Literatura não é ciência exata. Na tecnologia, especialmente, as coisas, de fato, apenas progridem. E mesmo aí nós poderíamos fazer alguns parênteses, alguns poréns, porque todo mundo sabe que aparelhos mais novos parece que foram feitos para serem quebrados em menos tempo, eles têm mais gadgets e muitos gadgets são inúteis, né? Em face de, por exemplo, um hardware que fosse mais durável. Então, até na tecnologia a gente sabe que... Mas vamos lá, a ideia básica da tecnologia é que ela progride sempre, ele está sempre avançando. A literatura não. Não é porque um livro foi escrito hoje que ele será melhor do que Crime e Castigo. Aliás, durante muito tempo, na literatura, né, a ideia era de que seria muito difícil chegar aos pés dos antigos. Então, os autores escreviam sob a sombra colossal de autores como Homero, Virgílio, Dante, Cícero e por aí vai. Então, durante muito tempo, os autores tinham no cangote ali uma estátua gigantesca do que tinha sido feito antes. Eles não tinham essa ideia de que, porque eu estou escrevendo agora, eu sou necessariamente melhor. Na verdade, porque eu estou escrevendo agora, eu preciso conseguir escrever algo que faça justiça ao que veio antes de mim. Essa ideia começou a mudar com o modernismo, porque o modernismo introduziu a ideia de que a literatura precisa marchar em frente, né? Ela precisa descobrir novas fronteiras e precisa, de alguma forma, melhorar. Essa ideia já estava em Victor Hugo também, quando ele, lá no seu prefácio a Cromwell, defende que a literatura tivera 3 fases e que a fase atual, a do drama, seria a fase que teria incorporado as 2 anteriores, né? Ou seja, ela incorporou o que tinha sido feito antes e tinha feito novas coisas, era mais completa. Então, essa ideia de que a marcha histórica necessariamente leva ao progresso é uma ideia que está sendo criticada em Crime e Castigo. Crime e Castigo, de alguma forma, critica essa ideia também, tá? De que as novas ideias são necessariamente melhores do que as antigas. O que me leva a um outro problema com essa crítica, a ideia de que não há nenhuma ideia nova para alguém hoje em dia. Ele falou alguém comum, como eu, né? Mas aí que tá o ponto, como ele, no caso. Mas aí que tá o ponto. Se você apenas quer se divertir, má ideia. Se você quer aprender alguma coisa nova, existem muitas coisas que você pode aprender com Crime e Castigo, mas você precisa estudar. É muito difícil que você consiga pegar o livro às cegas, abri-lo e conseguir entender todos os dilemas que estão ali, todas as ideias filosóficas que estão sendo criticadas ou endossadas ali. Para isso, você precisa de contexto, e é para isso que servem aulas, materiais de apoio, livros, fortuna crítica. E é por isso que no meu clube de leitura, no qual nós lemos Crime e Castigo, eu tive que ler um monte de além do livro, para que eu conseguisse entender. Ah, tá bom. Então quer dizer que Dostoiévski está pegando uma filosofia utilitarista, por exemplo, tá? E a está criticando, porque ele cria um dilema moral. Será que a vida de uma velha má, né, agiota, imoral e já as portas da morte, será que é errado eu matar uma velha dessa para pegar o dinheiro dela e ajudar 2 mulheres boas que não mereciam estar sofrendo e que estão prestes a entrar sob o domínio de um homem mau também? Será que é errado e imoral fazer isso? O que fundamenta a vida humana? Você acha que essa ideia ela foi superada? Você acha que esse problema já foi resolvido? Você acha que isso não é relevante para nós hoje em dia? É óbvio que é relevante. Sempre será relevante, tá? Sempre foi e sempre será. É por isso que o livro é um clássico. As ideias, por exemplo, do darwinismo social, que já estavam em voga
naquela época e estão em voga até hoje também. A ideia de o que fundamenta a vida humana, né? A ideia de Raskolnikov sendo um jovem que se inspira em um modelo famoso e mistura aquilo com ideias mal concebidas da filosofia, da literatura e junta com tudo isso a sua própria psicologia insegura, ressentida, recalcada, raivosa. Você acha que isso tudo não é relevante? Essa é a psicologia de muita gente hoje em dia. Raskolnikov poderia ser um jovem universitário hoje em dia. Então, essa ideia de que a literatura esteja necessariamente progredindo e que você olhar para trás, você ler os clássicos, seja uma perda de tempo, cara, é uma coisa sem pé nem cabeça, tá? Não faz sentido. Essa crítica, ela tem algo de sensato, porém, ela, como dizem os americanos, fall short. Ela não é completa. Ela tem muitos pontos cegos que o autor dela deveria fazer bem em tentar incluir em uma próxima crítica sua, tá bom? Vamos lá então, continuando. Tem uma aqui que é muito boa. Ai, meu Deus do céu, acho que essa aqui não tem imagem. Peraí. Vamos lá. Essa aqui é uma outra crítica, depois eu vou deixar a imagem aqui, tá? Essa aqui é sobre Grande Gatsby. E eu realmente, essa aqui, eu vou ler, tá? Grande Gatsby. Esse livro me passa a energia das seguintes coisas: Jogo do Tigrinho, Fé com Deus Pai, Stories da Virgínia, Calvo do Campari, Primo Rico e afins. Acho que se eu fosse um homem hétero branco padrão, teria gostado mais. Que uma interrogação, né? É uma pergunta. E fica a questão. Deixa eu respirar fundo. Em primeiro lugar, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Grande Gatsby não está exaltando aquelas coisas que apresenta no livro, tá? Ele não está exaltando a vida dos ricos e famosos. Ele não está fazendo uma apologia àquela vida luxuosa. Grande Gatsby é um clássico americano, especialmente, é considerado uma das obras canônicas da literatura americana, justamente por ser um livro que arrasa, destrói, né, e oblitera a ideia simplista do sonho americano. A ideia simplista de que um sujeito pode partir do zero, né, chegar ao topo do mundo e com isso ter conquistado a vida perfeita, a vida dos sonhos. O livro é uma crítica a tudo isso, minha querida. Então, se você sentiu essa vibe, né, de Primo Rico, de Calvo da Campari, de Tigrinho, né, minha querida, se você sentiu essa vibe, você precisa entender que o Fitzgerald estaria criticando. Essa vibe que você sentiu tá meio torta, tá? Mas, se essas são suas referências culturais, ok, tudo bem. Pelo menos você pegou a parte da riqueza aí e do vazio, tá? O Fitzgerald está criticando essas coisas. Quando, por exemplo, lá atrás, o Gatsby, antes de ser o Gatsby, ele se apaixona pela Daisy e ele, quando descreve o seu apaixonar-se pela Daisy, acaba descrevendo muito menos a moça e descreve muito mais a casa em que a moça morava. Já está claro que o Gatsby transformou a Daisy em um símbolo de uma vida superior que seria atingida quando ele ficasse. Então o livro explora justamente a falsidade dessa ideia. A falsidade de que o Gatsby conseguiria atingir uma vida superior apenas ficando rico. Porque mesmo depois que, né, engrena um romance adúltero, inclusive, entre ele e a Daisy, aquilo, por um lado, não o preenche, e pelo outro, não preenche nem mesmo o status dele como rico, porque um dos conflitos no Grande Gatsby é o conflito entre os old money e os new money. As famílias que tinham sido ricas desde sempre, que eram aristocráticas por natureza, e os novos milionários, que tinham ficado ricos, no caso do Gatsby, provavelmente com tráfico de bebidas, porque o livro se passa na época da Lei Seca, na qual muitos contrabandistas ficaram milionários. É muito provável que o Gatsby tivesse alguma ligação com o Capone, por exemplo, tá? Capone? Ah, o Capone, isso mesmo. Eu confundi o capote. Então, o livro não é uma exaltação daquilo ali, é uma crítica.
Então, se você sentiu essa vibe, meus parabéns. Você está mais ou menos certo, ainda que tem umas referências culturais meio, né, meio pobres, tá? Mas é uma crítica e não um endosso. Vamos continuar. E tem uma outra aqui que é também do Gatsby, que essa é de uma autoestima fantástica. É assim, ó. Eu consigo colocar aqui, eu acho. Peraí. A leitura desse livro me proporcionou sentimentos bastante ambíguos. Primeiro, eu comecei achando a escrita fenomenal, apesar de confusa às vezes. Mas acabei depois concluindo que qualquer um poderia escrever daquela maneira. Acho que, por ser um clássico, eu esperava algo surpreendente. Ele concluiu, depois de qualquer um conseguiria escrever da maneira que o Fitzgerald escreve. Aí que tá o ponto, sabe? Eu não quero ser escroto demais, tá bom? Mas às vezes é bom abaixar um pouco a bola, sabe? É bom abaixar um pouco a bola. Às vezes, o que você acha que não é surpreendente, o que você acha que é chato, o que você acha que é prolixo, que é rebuscado, é simplesmente algo que está acima da sua capacidade atual de compreensão ou de percepção estética. Você não foi educado o suficiente para entender por que aquilo é bom ou bonito. Nem toda percepção estética é imediata. Na arte é preciso que você se eduque a fim de conseguir receber o impacto estético de algumas coisas. Além do mais, se você lê o livro traduzido, é muito difícil você fazer esse tipo de julgamento, né? O Fitzgerald é conhecido especialmente pelo seu poder estilístico, tá? Se você pega o livro em inglês, no original, algumas frases são absolutamente maravilhosas. Ninguém pode dizer que o Fitzgerald escrevia mal. Aliás, mesmo os críticos que não gostaram muito da obra, porque houve, né? Eles não conseguiriam criticar a escrita do Fitzgerald, muito menos criticá-la como algo banal. Não é, nunca foi e nunca será algo banal. Aliás, grande parte do apelo dele está na sua escrita, na parte estilística, que segundo o nosso querido resenhista do Scooby, qualquer um poderia fazer. Agora sim, precisa me desculpar, gente. Desculpa, tá? Mas o rapaz não consegue colocar a crase em às vezes e quer dizer com toda a empáfia do mundo que qualquer um poderia escrever como Fitzgerald. Então daí você já pode tirar um pouquinho, sabe? Um pouquinho da falta de proporção na crítica. Então primeiro você precisa dominar muito bem a sua língua materna, pelo menos a parte básica, que são as regras gramaticais. Depois você pode começar a tentar emitir um julgamento muito humilde sobre clássicos da literatura, beleza? Essa é a régua básica, porque foi a régua que eu mesmo me impus. Eu vou aprender, no mínimo, o português básico, certo? Para que depois eu possa me aventurar a ler, não a ler, né? Mas a ler de forma crítica autores que são canônicos. Esse é o mínimo, né? Ou deveria ser pelo menos, beleza? Vamos partir aqui então para... Tem outro que é muito bom também, que é do Gatsby. Do Gatsby tinha muitas críticas maravilhosas. Essa aqui, ó. Stop screen. Share screen. Superestimado. Uma história que não tem nada demais. Não sei porque é considerado um clássico. O livro é bem fiel ao filme, que em resumo é um milionário que não tem amigo e tentar reconquistar a ex. Tentar reconquistar a ex, né? A parte engraçada aqui é, o livro é bem fiel ao filme. Como assim? Peraí. O livro é fiel ao filme? Então você tá achando que o filme veio antes do livro? Que o livro se baseou no filme? Assim, tudo bem, você pode falar assim, não era isso que ele queria dizer. Ele queria dizer, na verdade, que o filme é fiel ao livro. Mas, de novo, vocês percebem? Você percebe, assim, a falta de cuidado, a falta de domínio da língua. Como é que você, com esse domínio da língua, quer sair por aí criticando obras canônicas da literatura universal, entendeu? Sabe, pô, cara, é isso que me dá raiva às vezes na comunidade livresca do Brasil, tá? É muita gente falando. Tudo bem, você pode fazer uma resenha, né? Isso aqui é uma resenha, não é uma crítica saindo em jornal. Mas é uma resenha feita com plena certeza, assim, superestimado no final. É uma história que não tem nada demais. De novo, vocês querem descobrir por que O Grande Gatsby se tornou uma obra canônica? Existe um livro chamado So We
Read on. How the Great Gatsby Came to Be and Why It Endures, da Maureen Corrigan. É um livro maravilhoso no qual ele explica por que o Grande Gatsby se tornou um clássico e por que ele permanece sendo um clássico, tá? Ali você vai entender um pouco melhor porque esta obra tem sim muitas inovações literárias, inclusive, muitos simbolismos, e porque os personagens parecem, né? Porque eles dão essa impressão de que foram mal fleshed out, como diria em inglês, porque eles foram mal desenvolvidos. É uma impressão, beleza? Que se explica pelo objetivo do livro, ok? Stop screen. Vamos partir para a última aqui então, que é sobre o Guerra e Paz. E com isso eu queria dar um conselho para vossas senhorias. Share screen. Fofoca Russa de 1800. Você quer Guerra e Paz, tá? Finalmente acabei esse livro depois de uns 4 anos. Terminei pela obrigação mesmo, porque desisti dele várias vezes durante esse período. Não vou chegar perto de um clássico nem tão cedo. 4 anos para ler o Guerra e Paz. Eu acho que tinha mais uma outra aqui. Isso, tá aqui, ó. Pera aí, deixa eu tirar isso aqui e vou trocar por outra, que é parecida com essa aqui, mas que vão me dar o ensejo para eu falar a mesma coisa. Foram basicamente 6 anos para ler esse livro e no fim só digo que terminei porque não consigo parar uma leitura até finalizar, mesmo que esteja muito maçante. Maçante se escreve com C cedilha, não com 2 S, né? Aliás, curiosidade, maçante no sentido de entediante, né? Vem de maçar, que é um verbo ligado a você apanhar, né? Se você está apanhando com uma massa ou com um maço. Uma massa é uma ferramenta com uma ponta meio arredondada, não é ponta, né? Com uma extremidade meio arredondada, e um maço é um martelo, tá bom? Então a ideia vem de que você está apanhando. Então quando você fala isso é maçante, a ideia etimológica seria de você estar apanhando, né? Aquilo é chato, entediante, no sentido de é sofrível mesmo, tá? Então maçante não se escreve com 2 S, se escreve com 6 cedilha. Me perdoe quem gosta, mas é chato pra caralho. Percebam de novo. Primeiro ponto aqui, tá? Gente, eu não quero ser escroto, velho. Mas maçã que se escreve com 6 cedilha. Então por que você, sabe, não estuda um pouco mais a gramática do português também? Isso é importante. Isso tem a ver com literatura. Isso tem a ver com o domínio básico da língua. Tá? Uma coisa não está separada da outra. Às vezes o estudo formal da gramática te ajuda a alcançar uma compreensão e uma percepção estética melhores. É preciso passar por essas etapas. Isso aqui é muito básico. Se você erra assim, você me dá um mau sinal, péssimo sinal de que você é alguém gabaritado, até mesmo para conseguir entender a grandeza de um livro como Guerra e Paz. Mas não é esse o ponto aqui. O ponto é, ele ficou 6 anos para ler o livro e só terminou porque não consegue parar, né? Ele tem essa força de vontade, essa regra que ele se impôs, né? Quase moral. E assim, no geral, eu diria, cara, se esforce para terminar o livro mesmo, tá? Mas se for um livro de mais de 1.400 páginas, se é que ele leu a versão integral, eu não sei se foi esse o caso aqui também, tá? Mas se for a versão integral, eu não diria para você ficar 6 anos tentando ler um livro. Até porque, ao longo desses 6 anos, você já com tanta raiva, né, com tanto ódio, que você vai terminar com raiva mesmo. Você vai terminar achando que é uma porcaria, porque você não quer mais, de forma nenhuma. Eu já larguei alguns livros, tá? Eu larguei Guerra e Paz, por exemplo, uma vez. Larguei na página 40, nem tentei. Depois de uns 3 anos, eu reli o livro em uma nova tradução, tinha notas de rodapé, e foi uma experiência muito melhor. Cheguei até o final. E agora, ano passado, para o meu clube de leitura, eu reli de novo o Guerra e Paz, pela segunda vez, né? Eu li o livro, e foi uma experiência 10.000 vezes melhor. De novo, eu fiquei mais inteligente. Eu era capaz de apreciar o livro melhor agora, em vez de ter ficado 6 anos, beleza? Sem talvez ter melhorado, sem talvez ter ficado mais inteligente, sem talvez ter lido outras obras, ficou 6 anos se martirizando para no final. É evidente, você achar que o livro é extremamente chato. Como é que você vai ler um negócio ao longo de 6 anos só com raiva? Você pode até chegar ao final. Você vai ter chegado ao final sem ter recebido o livro de fato, tá? Você leu com uma barreira ali, com um bloqueio, beleza? Gente, é isso. Eu tinha outros aqui, mas eu acabei me demorando um pouquinho mais nas respostas, né? Eu preciso fazer um react menos intelectual, menos holístico e um pouco mais blogueiro, mas eu não consigo, desculpem, tá? Então,
Foi este aqui o vídeo com a minha meu segundo react a críticas esculhambando livros clássicos. Se você, né, vir alguma crítica absurda a livros clássicos, faça um favor para mim, me envie isso, tá? Você pode me enviar por e-mail e você pode me enviar pelo Instagram, beleza? O Instagram na descrição do vídeo e eu vou deixar o link do e-mail também aqui, beleza? Me ajudem com material para que eu possa gravar novos reacts. Então é isso, muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo amanhã aqui no canal. É nóis, abraço! Curta, comente aqui o que você achou e compartilhe o vídeo, por favor. Beleza? Fui!